Juízes 8, do 22 em diante, os irmãos acharam, amém? Diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seus filhos, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: eu só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E os ismaelitas costumavam usar então brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado do seu despojo. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e isso veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Pula para o verso 33, diz assim: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém? Pode se sentar. Irmãos, fala para quem está do seu lado aí, ó, aperta o cinto. A palavra vai ser dura. Não que o pastor deseja falar uma palavra dura, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração na madrugada dessa quinta-feira, enquanto eu estava estudando a Bíblia, e eu senti muito forte compartilhar com os irmãos essa palavra sobre o risco de nós cairmos em grandes perdas depois das nossas vitórias. O risco de descartarmos o aprendizado com as vitórias que Deus nos dá e tomarmos decisões erradas. Nós temos ouvido muito falar das atitudes no período de derrota, de como elas são determinantes. O que você faz quando você fracassa, quando você cai, né, vai determinar justamente o final de todas as coisas. Mas nós não podemos esquecer também de estar atento quando nós chegamos no topo, quando nós vencemos, quando nós subimos no pódio, quando nós recebemos o troféu. Quais as decisões que nós vamos tomar quando a nossa vida está bem, quando fomos promovidos, quando chegamos num lugar que a gente queria, quando conquistamos um bem material que nós desejávamos. Precisamos estar atento com as conquistas também, e as decisões que nós vamos tomar nela. Um sábio da antiguidade, ele dizia: cuidado com o topo da montanha, é lá que você estará diante dos maiores abismos. Cuidado com o topo da montanha, é lá onde você estará diante dos maiores abismos. Quando nós olhamos para a Bíblia, podia citar vários exemplos, o mais famoso é de Davi. Já não estava mais sendo perseguido, já tinha assumido o trono, estava riquíssimo, tinha um exército que dava a vida por ele, lá no topo, mas lá ele decide olhar para uma mulher que não lhe pertencia, cai, adultera, e nós sabemos as graves consequências que Davi teve depois da sua escolha. O texto que nós lemos é sobre um personagem muito conhecido, que nós esquecemos de analisar o final da sua vida. E o sábio Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, vai dizer: o fim das coisas são melhor do que o início. Começar bem é importante? Sim.
Caminhar bem é importante? Sim, mas melhor do que tudo isso é terminar bem. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós vemos, infelizmente, que Gideão não terminou bem. Eu lembro você quem era Gideão, um dos juízes de Israel. Depois de um tempo de prosperidade, de bênçãos, aonde a juíza Débora tinha conseguido fazer grandes coisas em prol do povo de Deus, o povo voltou a pecar contra o Senhor. O texto vai chamar isso de prostituição. Deus considerava a aliança que ele tinha com o povo de Israel como um casamento, fidelidade. Só que o povo de Israel às vezes se prostituía. Como? Adulterava, adorava outros deuses, outras imagens, adorava gesso, adorava pau, adorava postes. E isso entristecia o Senhor, consequentemente o Senhor se afastava, o povo ficava sem a proteção de Deus e os inimigos faziam a festa com o povo de Israel. O texto do capítulo 6, que começa a contar a história de Gideão, vai dizer que 7 anos os midianitas estavam oprimindo severamente o povo de Deus, o povo de Israel. Como é que era essa opressão, pastor Lediel? Imagine, o povo trabalhava meses a fio plantando, e quando vinha para colher, os midianitas vinham, devastavam tudo e assaltavam tudo que eles tinham colhido e roubavam para eles. Eles passavam anos cultivando gado, engordando o gado, cuidando de ovelha, cuidando de camelo. De repente vinham os midianitas por prazer, matavam e destruíam todos os animais. A situação era tão caótica que o texto do capítulo 6 vai dizer que o povo de Israel começou a se esconder em cavernas, em montanhas, começaram a fazer estoques de comida em lugar secreto, para eles literalmente não morrer de fome, porque o povo dos midianitas vinham e devastava a terra. É desse cenário, 7 anos dessa maneira, acontecendo isso todo ano, que o anjo do Senhor aparece para Gideão, lá na cidade de Ofra. O anjo senta numa árvore que ficava lá, e se revela para ele dizendo: ei jovem, eu estou te chamando para você libertar o meu povo das mãos dos opressores, dos midianitas. No começo Gideão diz: mas eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor das 12 tribos, a tribo de Manassés. Não, é você mesmo, eu vou estar contigo, eu sou fraco, confia em mim. E Gideão decide então fazer uma prova com o anjo do Senhor e diz: então espera aí, se é realmente eu que está chamando, eu vou lá pegar uma oferta, vou trazer, e daí quando ele traz, o anjo toca o cajado, aquilo se consome, Deus aceita a oferta de Gideão. Gideão recebe o Espírito de Deus, faz uma convocação para o povo vem, muitos soldados, e Gideão ainda em dúvida diz: Senhor, se eu mesmo sou o escolhido, eu quero fazer mais um teste contigo. Eu vou pegar esse rolinho de lã e vou deixar aqui durante essa noite. Se quando eu acordar, não tiver orvalho ao redor, mas estiver encharcado esse lã, eu sei que a tua mão é comigo e eu vou vencer os midianitas. No outro dia, ele consegue encher uma vasilha com tanta água que tinha naquela lã. Mas ele ainda duvidoso disse: Senhor, não fica bravo comigo, mas se realmente tu estás comigo, eu quero agora o inverso. Eu quero que a lã fique seca, e ao redor da lã o chão fique todo molhado do orvalho. No outro dia, a lã está sequinha, o chão ao redor está molhado. E aí, então, ele agora tem toda a convicção que Deus vai dar a vitória para ele. Ele, então, está com agora milhares de soldados. Deus diz: Gideão, só que tem um porém, tem muita gente contigo, e se esse povo ir para a guerra, eles vão dizer que quem venceu foram eles. Então, você pode chegar para eles e falar: ó, quem não está com coragem, quem está com medo, vai embora. E na primeira leva já foi uns 20 mil embora. Uns 20 mil covardes estavam com medo, foram embora. Deus olha e diz: ainda tem muitos soldados, são milhares. Manda esse povo ir lá no riacho beber água. E eles vão. E daí Deus fala para Gideão: ó, fica observando. Aqueles que lamberem a água, esses é o que eu quero que vai para a guerra. E apenas 300 deles lambem a água. Os outros todos dobram os joelhos, são mais fresquinhos, vão embora. Fica Gideão e os 300. E daí Deus chega para ele: ok, é você com os 300.
Para você ter uma ideia dos exércitos, porque se juntaram midianitas, amalequitas e alguns outros povos, o exército inimigo eram 130 mil homens. E Deus diz para Gideão: você vai com os 300 lutar contra eles. Gideão, convicto que o Senhor daria vitória, no dia da guerra, ele ainda estava com o coração meio abalado. O Senhor veio, o Senhor diz: Gideão, você ainda está preocupado, né? Faz o seguinte, pega o seu servo Pura, vai lá, disfarça-se, que é um deles, e ouça o que eles estão dizendo. E Gideão se disfarça. Quando chega lá, os soldados estão comentando de uma visão que um deles tinham tido, de um sonho, que ele viu um cereal vindo e destruindo todo o acampamento deles, e eles começaram a falar a interpretação já: Gideão vai nos destruir, Gideão vai nos destruir. E quando Gideão volta, Deus falou: viu, pode ir que a vitória é sua. Então tá, Senhor, e agora? O que nós devemos fazer? E daí o Senhor manda escolher as armas de guerra. Não era espada, não era funda, não era catapulta. Deus disse: Gideão, pega a trombeta, coloca na mão, uma trombeta na mão de cada soldado, vocês pegam uma tocha, vocês pegam um cântaro, um jarro. Essa é a arma de vocês para lutar contra os exércitos. E eles vão. Eles dividem-se em grupos de 100, 3 grupos de 100. Gideão diz: olha, quando eu quebrar o meu cântaro, tocar a trombeta, vocês vão fazer a mesma coisa. Nós vamos gritar por Deus e por Gideão. E eles cercam os inimigos que estavam no vale. Os 3 grupos fazem a mesma coisa. E a mão do Senhor opera poderosamente. Eles começam a se matar entre eles. E os que fogem, Gideão persegue, os destrói. Um exército de 300 homens, e depois na fuga, mais alguns vieram ajudar, desbarata 130 mil homens. Mão poderosa do Senhor agindo. Topo, vitória, sucesso. Daí o que o povo diz? Gideão, tu é o cara. Por que tu não reina sobre nós? Tu, os teus filhos, teus netos, as tuas gerações vão reinar sobre nós. E Gideão, ele diz: não reinarei sobre vocês, o Senhor é o rei de vocês. Só que Gideão, ele manda o povo fazer uma coisa. Ele diz: única coisa que eu quero de vocês é que vocês que despojaram os exércitos inimigos, dê um pouquinho desse ouro que vocês pegaram deles. E o texto vai dizer que era costume dos ismaelitas, as tribos de Ismael, que constituía esse povo, os homens usarem umas argolas de ouro. Então, cada um traz com muito prazer para abençoar o líder que tinha feito aquela grande vitória. Deu mais de 20,5 kg de ouro puro. E daí o texto vai dizer ali no capítulo, no versículo de número 27, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade Ofrá. Estola sacerdotal. E aqui eu já quero aplicar e comentar com os irmãos sobre o primeiro grande risco que nós corremos quando vencemos, quando estamos bem. Isso é uma atitude de morte. O quê? Incompatibilidade entre discurso e prática. Incompatibilidade entre discurso e prática. O povo pediu que Gideão fosse o rei deles. Ele diz: não você, porque o Senhor é vosso rei. Mas a primeira atitude de Gideão, fazer uma estola sacerdotal. O que era a estola sacerdotal? Era a espécie de um colete, onde o sacerdote, Deus tinha orientado para Arão usar uma estola sacerdotal, com as 12 pedras representando as tribos, com as pedras Urim e Tumim, que era o quê? Se você olhar lá em Êxodo 28 e 30, você vai ver o que era Urim e Tumim. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Todas as decisões principais do povo tinha que ser através do Senhor. O sacerdote colocava aquela estola sacerdotal, entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, e lá o Senhor respondia, através do Urim e do Tumim, as decisões. Agora Gideão pega e constrói uma estola sacerdotal paralela à estola oficial do sacerdote.
e leva para a sua terra, para a sua cidade. Gideão falou que não queria ser rei, mas estava tomando todas as decisões para que ele pudesse dizer o que era ou não era para o povo de Deus fazer. Ele estava agindo como aquele que queria ser soberano. O tempo passa, Gideão casa-se com várias mulheres, e uma da sua concubina, está lá no verso de número 31, diz: sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Olha o nome do filho que Gideão coloca, Abimeleque. O que significa Abimeleque, pastor Lediel? Significa filho de rei. Filho de rei. Ele não queria ser rei, faz uma estola sacerdotal para tomar decisão. Não queria ser rei, quando nasce filho de uma das suas mulheres, ele coloca o nome de Abimeleque. E o texto vai dizer, essa estola sacerdotal serviu para o povo todo se prostituir, começar a adorar, venerar aquela estola sacerdotal. É um grande risco, quando depois de vitórias, nós tomamos decisões como de Gideão. Incompatibilidade entre aquilo que fala e aquilo que vive. Na vida, o nosso discurso precisa andar junto com a nossa vida. E aqui eu quero perguntar para você, por isso que eu falei, para apertar o cinto. Como está o seu discurso e como está a sua prática? Você fala sobre família, defende sobre família, sobre o respeito dentro da família, dentro da casa, valorização de esposa, valorização de marido. Quem te conhece de perto consegue ver na sua vida compatibilidade com o seu discurso? Você fala de respeito no ambiente de trabalho. Quando o patrão não está vendo, não está junto, qual tem sido o seu diálogo a respeito dele? Qual tem sido a sua prática dentro da empresa quando alguém não está vendo? Você fala sobre seu amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Desacreditar no poder da oração. Você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor? Muitas vezes nós dizemos que amamos almas perdidas, mas centenas de pessoas passam diariamente do nosso lado sem conhecer a Jesus e não conseguem ver Cristo em nós e nem na nossa fala. Nós falamos que amamos a obra de Deus e queremos investir no reino, mas não somos ofertantes e dizimistas. Um grande risco é nós não andarmos em compatibilidade com a prática e o nosso discurso. Isso me lembra a igreja de Laodiceia. Você vai ver em Apocalipse 3:15, o Senhor falando, a carta à igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é fria nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, mas é morno. Assim, porque é morno, não é fria nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Deus pega pesado com a igreja de Laodiceia, por quê? Eles viviam numa cidade onde existiam fontes termais, água quente, mas o discurso do Senhor é muito claro e direto: vocês não são quentes, vocês são morno. Oxalá que fosse, quem sabe, quente, como diz ser, ou frio. Naquela época, Laodiceia era a cidade de indústrias têxtil, indústria entre aspas, mas de grande produção têxtil, e se tornou uma cidade muito rica por isso. E o Senhor a confronta dizendo: vocês são pobre, e pensa que tem roupa, porque produz muita roupa, mas vocês estão nu diante da minha presença, porque não tinham compatibilidade entre a fala e a prática. Muitas vezes nós corremos o risco de ser o sacerdote e o levita que passaram por aquele moribundo, na parábola do bom samaritano. Discurso do sacerdote sempre era honrar o Senhor, amar o Senhor, mas não teve tempo para ajudar aquele que estava do lado. O levita fazia as músicas de adoração ao Senhor, amor ao Senhor, mas não teve tempo nem disponibilidade para ajudar aquele que estava caído. Foi o samaritano que fez. A palavra de Jesus, Mateus 5,38, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é algo que provém do maligno. É sério.
E nós precisamos cuidar da nossa vida, para não cairmos em falsos discursos, e esquecermos a nossa prática de vida, se está ou não parecida com Deus. Quem brinca com as coisas sérias da vida, sempre termina mal. Cuida com esse risco. Cuida com o risco da incompatibilidade entre discurso e prática. Segundo risco que se corre, depois que você ganha uma bênção, ganha uma guerra, ganha uma vitória, o risco de agir sem consultar o Senhor. Gideão, nós vamos ver na história dele que tinha acesso direto a Deus. O anjo apareceu para ele, deu todas as instruções. No começo mandou ele lá destruir os balaíns, os postes de adoração. Depois, na guerra, deu toda a instrução de como deveria fazer para vencer os inimigos. Ele tinha acesso direto ao Senhor. Mas depois que ele alcançou o topo, depois que estava bem, depois que venceu o inimigo midianita, ele faz algo, uma estola sacerdotal, algo sério, sem consultar o Espírito de Deus. Esse é um risco que todos nós também temos. E precisamos saber, quanto mais privilégio nós temos, mais responsabilidade. Gideão agora, ele era literalmente o cara no seu tempo. Todos respeitavam. Era o cara que todos agora queriam seguir, todos ouviam, todos obedeciam. Em vez dele conduzir o povo aos pés do Senhor, ele cria algo que serviu para obstrução daquelas pessoas na intimidade com o verdadeiro Deus. No topo, há maior risco de pensar que não precisamos de Deus. E muitas vezes se esquecemos que Deus é quem tem o caminho perfeito, como vai dizer o salmista, capítulo 18, verso 30. Pastor, por que isso acontece? Eu acredito que é pelo temor ao Senhor. Por isso o sábio vai dizer, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha as provas que Gideão faz com Deus antes de tomar uma decisão, antes de vencer a guerra. O temor que ele tinha, Senhor, sou eu mesmo. Pelo menos 2 vezes lá, o teste da lã, para ter certeza. Temor de não estar imaginando coisas da sua cabeça, temor para não tomar uma decisão fora da vontade de Deus, queria ter convicção que ele era o chamado, ele era o escolhido. Só que agora, na hora das benesses, das bênçãos, vendo muito ouro, ele esquece de consultar ao Senhor. Acredito que o temor de Gideão pelo Senhor começou a esfriar. Provérbios 19, 23 vai dizer, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. A Bíblia nos avisa o tempo todo, para nós tomarmos todas as decisões da nossa vida, consultando ao Senhor. Provavelmente você já leu a história dos gibeonitas, Josué capítulo 9. Você vai ver o verso 14 dizendo justamente isso. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Pastor, o que é isso? Esse é o período quando o povo entra na terra prometida e Deus diz, gente, esse é um povo perverso, esse é um povo mau, esse é um povo corrupto, imoral, vocês têm que eliminá-los. Porque se vocês deixarem eles permanecer, eles vão contaminar vocês vão se prejudicar com isso. Exclui esse povo. Mas o que acontece? Tinha lá os gibeonitas, os heveus, eles começaram a perceber que ninguém era páreo, nenhum exército era páreo para o povo de Israel, porque todos os exércitos que enfrentaram perderam, então eles fizeram uma tática, nós vamos ter que fazer uma aliança com esse povo. Então eles esperaram muito tempo os pães embolorarem, pegaram e gastaram as sandálias dele, as roupas deles vieram fiapos, e eles depois que estavam bem, parecendo assim, pessoas que tinham há muitos dias caminhado ao sol no deserto, eles vão então para o povo de Israel e dizem, olha, nós estamos vindo uma terra muito distante, dá uma olhada na nossa roupa, dá uma olhada no nosso pão, está aqui cheio de bolor, quando nós saímos de casa estava fresquinho, por favor, faça uma aliança conosco. E o texto vai dizer, eles nem consultaram o Senhor, acreditaram no discurso dos gibeonitas, fizeram uma aliança com eles. Consequentemente, lá na frente, esse povo leva o povo de Israel a pecar contra o seu Deus.
tomaram uma aliança, fizeram uma aliança, sem consultar o seu Deus, e a Bíblia já nos orienta sobre isso. Eu pergunto para você, como tem sido a sua tomada de decisão? Você tem consultado o Senhor antes de fechar um negócio? Você tem buscado a orientação do Deus que já rompeu o véu, te dá livre acesso a Ele, antes de se relacionar seriamente com alguém? Antes de colocar uma pessoa dentro da sua casa? Antes de chamar alguém para ser o seu sócio? Antes de comprar um carro, antes de comprar uma casa, antes de aceitar a promoção no trabalho? Você tem buscado a direção do Senhor? Teve uma quinta-feira passada que eu falei o risco que muitos hoje têm de estarem se apossando de bênçãos malditas. Bênçãos malditas. Os olhos brilham quando vê alguma coisa que era do seu interesse, que era do seu desejo. E chega a dizer, mas isso é uma bênção para a minha vida. Cuidado. Se isso vai te afastar de Deus, se isso vai te afastar da sua família, se isso vai tirar o seu tempo de qualidade na presença do Senhor e com os seus filhos, isso é uma bênção maldita. Precisamos estar atentos, porque muitas vezes, como na história de Daniel, o diabo, as propostas diabólicas vão ser: senta à mesa do rei, desfrute do banquete real. E se Daniel não tivesse discernimento, ele dizia, puxa vida, mas olha, nós fomos trazidos para a Babilônia como escravo, mas Deus é tão bom que nos colocou na mesa do rei. Epa, tinha coisas ali que não agradavam a Deus, que ia levar eles à destruição, à morte. Preferiu comer saladinha com água, sem os manjares do rei, mas permanecer firme, fiel ao seu Deus, porque saberia que é o Deus com quem você faz aliança, que pode sim dar bênçãos abençoadas, verdadeiras, que vão te fazer feliz. Portanto, cuida nas tomadas de decisão, não caia no risco de agir como Gideão fez, sem consultar o Senhor. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é um Deus que já está no amanhã, é um Deus que sabe o futuro. Quando você coloca Ele na frente de todas as coisas, Ele se compromete de colocar você no lugar certo, na hora certa, para que você venha realmente desfrutar de bênção. E as bênçãos do Senhor, como a palavra diz, não acrescentam dores. Paulo vai dizer isso em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Quando apresentamos o pedido a Deus, o que acontece? Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Termômetro do cristão para as decisões. Se Deus habita no teu coração, na sua vida, vai ter paz. Se você está tomando uma decisão, fazendo uma escolha de vida, aceitando uma promoção, mudando de trabalho, tomando qualquer outra atitude, e você não tem paz, está angustiado, teu coração está aflito, é aviso do Espírito Santo, vai orar mais, vai buscar a minha face antes de fechar o negócio e bater o martelo. Aviso de Deus. Gideão não consultou o Senhor antes de construir essa estola sacerdotal, e isso serviu para o povo todo se desviar de Deus, e o texto diz, foi como uma armadilha para a família de Gideão. O tempo está voando, terceira lição que nós precisamos aprender. Gideão, além de correr o risco, que nós já vimos, de ter incompatibilidade com a fala do seu discurso, de agir sem consultar o Senhor, ele não se preveniu contra todos os seus inimigos. Gideão, ele focou muito nos midianitas, 130 mil, um exército grande, mas esqueceu de observar aquilo que estava no coração do seu povo, o inimigo chamado idolatria, que há muito tempo já tinha tirado esse povo dos caminhos certos. Eles se arrependiam porque os inimigos vinham, mas depois voltavam a pecar. O maior inimigo do povo de Israel era a idolatria. Gideão não teve discernimento de perceber isso. Vai lá e constrói um objeto, que
que o povo começa a apreciar, a admirar, a adorar, venerar e se prostituir com aquilo e não ser fiel ao Senhor. Gideão, quando ele recebe o chamado dele, na noite do chamado, Deus diz para ele: você vai lá, agora, quebra todos aqueles balaíns da cidade que você mora, de Ofrã. Quebra todos eles. E Gideão vai e obedece. Ele fica depois conhecido como Jerubaal, porque descobrem que foi Gideão que quebrou os balaíns, os postes ídolos, e o povo da cidade quer fazer o quê? Matar Gideão. Mas o pai dele, que era um dos principais, diz: gente, será que se Baal fosse Deus não iria se defender? Então, que Baal se defenda. E daí conseguiu tirar e amenizar um pouco a ira do povo, mas o nome ficou para Gideão, Jerubaal, aquele que Baal vai decidir com ele. Mas Gideão já devia ter percebido que o seu povo era um povo idólatra, um povo que gostava de adorar objetos, estátuas, imagens, e não deveria ter construído esta estola sacerdotal de ouro, algo paralelo com aquilo que o Senhor tinha ordenado. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Que nós, todos nós, temos o risco de focar apenas no inimigo e esquecer dos demais inimigos da nossa vida. Na verdade, nós vivemos em tempo de muita confusão a respeito dos nossos inimigos. A Bíblia o tempo todo deixa claro que nós temos dois inimigos principais. Mas as pessoas começam a achar que os inimigos, e muitos crentes acham que o inimigo dele é aquele vizinho chato, que todo dia cedo bota o som de funk alto lá para incomodar. Alguns acham que o seu inimigo é aquele parente abusado, que chega na sua casa e quer se mostrar que é o bonzão, e mexe na sua geladeira, e você fica bravo. Esse não é o seu inimigo principal. Alguns pensam que o inimigo principal é aquele chefe grosseiro, que vive emburrado, dando bronca. Alguns até confundem que o inimigo principal está dentro de casa. Em alguns casos, até na mesma cama. Mas a Bíblia deixa bem clara sobre os nossos principais inimigos. Efésios 4:12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, dominadores do mundo de treva, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o principal inimigo teu é o diabo e os seus demônios. Pedro vai dizer lá no capítulo 5, verso 8, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. O problema é que muitos ainda acham que o diabo vai vir com chifre, com cauda, com asas, para tentar te enfrentar. Você já deveria ter sabido disso, que eu já falei em alguns cultos, que isso foi algo que durante a Idade Média a Igreja Católica inventou para assustar os seus fiéis e poder manipulá-los. Mas o diabo não aparece nem age dessa forma. O diabo ele é muito mais sutil, ele age por influência. Ele procura corações que dão a brecha para ele, e realmente ele possui e vai levando aquela pessoa a influenciar negativamente outras pessoas. O diabo ele age por manipulação e mudança de princípios. É o que nós temos visto na mídia. O errado não é mais errado assim. Existe mentirinha boa. Muitas vezes você pode falar coisas que não deve. Não existe mais pecado na questão da sexualidade. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, ou você, mesmo solteiro, pode ter as suas aventuras sexuais e assim por diante. O diabo age sutilmente, mudando a cultura, mudando os princípios, tirando os valores do Senhor, controlando a mente das pessoas, e vão tomando decisões que vai resultando em morte para ela. É isso que o diabo faz. É isso. Hoje meu coração ficou dilacerado. O Johnny estava ali comigo, nós estávamos na sala, conversando, em torno das 10 horas, um pai entra desesperado, chorando, dizendo: pastor, a minha única filha morreu essa noite. 21 anos, ia fazer 22 agora em fevereiro, uma moça linda, frequentava alguns cultos nossos aqui da quinta-feira, e nessa noite os jovens chamaram: vamos para a baladinha lá no Mata Hari, vamos lá, não dá nada. Foi. Um alquinho, com um êxtasinho. Ela teve 3 paradas cardíacas e acabou morrendo. Filha única, uma menina linda, de 21 anos e meio, fazia 22 de fevereiro. É assim, no sutil, não tem nada a ver.
uma baladinha lá, um êxtasinho ali, um alquinho aqui. É dessa maneira que o adversário vai minando as estruturas, mudando o pensamento, desvirtuando os ensinos da palavra, laça, destrói, acaba. Ei, você pode estar brincando com o diabo, mas o diabo não brinca contigo. O diabo não brinca de ser diabo, e ele vem, como diz João 10:10, para matar, roubar e destruir, porque ele é o ladrão, é o cão do inferno. Pastor, precisamos temer? Se você está em Deus, não, maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo. Por isso você precisa ficar firme na palavra, alicerçado na palavra, buscando orientação de Deus, não brincando com o sagrado, estando atento, prevenido contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Esse é o nosso primeiro inimigo, o diabo e os demônios. Pastor, qual é o segundo inimigo? Eu mesmo, o velho homem, que todo dia tenta dar as caras para nos prejudicar. Por isso que Paulo sabiamente vai dizer, Colossenses 3, 5 a 10, presta atenção no que Paulo vai dizer: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Precisa ser mais direto do que isso? Nós somos também adversários de nós mesmos, a velha natureza. Se todo dia eu não estiver buscando a presença do Senhor, me crucificando na cruz com Ele, matando o velho homem, a velha mulher, você vai colher muita coisa ruim. Por quê? Porque a ira vai te dominar, a ganância, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente, a ira. Você não vai conseguir se controlar, vai falar besteira, vai falar coisa que não deve, vai cair em imoralidade sexual, vai viciar em pornografia, vai daqui a pouco estar traindo sua mulher, o seu marido. Esses são os nossos piores e verdadeiros inimigos. Cuida, para você não focar apenas em um e negligenciar os outros. Tem muita gente que só culpa o diabo e os demônios, porque o diabo é sujo, o diabo isso, o diabo é aquilo, mas ele não se domina, não domina a sua língua, não domina os seus olhos, não domina os seus ouvidos, e não adianta de nada, vai cair em armadilhas. Ai, vocês ficaram quietos, né, por muito tempo, mas essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos cuidar com esses riscos, para que nós não venhamos ter o fim de Gideão. Pastor, qual foi o fim do Gideão? Versículo 33 e 34 diz: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os, ergueram Baal-Beriote como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado da mão dos seus inimigos em redor. Gideão morreu sem mudar a desprezível realidade idólatra do seu povo. É um cara que com 300 homens faz um dos feitos mais significativos da história da guerra da humanidade. Mas quando morre, o povo continuava idólatra, imoral, se prostituindo com outros deuses. Não mudou a história do seu povo. E pior, Gideão, ele tem 70 filhos na sua história. E ele deixa um legado tão terrível para os seus filhos, tão terrível,
que esse Abimeleque, ele decide contratar uns malandros, a Bíblia diz uns sem vergonha, e começa a dizer entre o povo: olha, não é bom que todos os filhos de Gideão dêem continuidade ao trabalho dele, o que prova que Gideão vinha agindo como um rei. E ele diz: não é bom que todos os filhos reinem sobre vocês. Ele contrata esse bando de sem vergonha, e eles matam todos os outros filhos de Gideão, sobrando apenas o mais novo que fugiu, Jotão. Abimeleque matou todos os outros filhos de Gideão. Você vai ver isso no capítulo 9 de Juízes. A maldição numa casa, porque em vez de levar o seu povo aos pés do Senhor, buscar a orientação de Deus, buscar a direção de Deus no tabernáculo, ele decide, em uma decisão totalmente equivocada, errada, infernal, construir uma escola sacerdotal que desviou o seu povo do caminho certo. Como está a sua caminhada? Você está agindo hoje para que o seu fim seja melhor do que o início? Em setembro desse ano, vocês vão lembrar dessa cena, nós vimos na porta da igreja Catedral da Sé, lá em São Paulo, uma cena assustadora, porque passou em todos os canais, quando uma mulher está sendo refém de um homem que era bandido, chamado Luiz Antônio da Silva. E um outro homem, que também tinha tido passagens pela polícia, estava tentando mudar de vida, o seu Francisco Erasmo Rodrigues. Ele consegue libertar aquela mulher da mão daquele homem que estava com a arma na cabeça dela. Ele morre. E os dois morrem, na verdade, porque depois os policiais metem bala no Luiz. Mas um morreu ali, como herói. Salvou aquela mulher. A história dele, que era uma história também complicada, com muitas passagens pela polícia, se tornou uma nova história. Morreu sendo aplaudido no dia do seu funeral. Aquele outro escolheu continuar no caminho errado. Morreu como um bandido, sendo repugnante para a sociedade. Nós somos cristãos, nós conhecemos o Evangelho, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que muda qualquer história, e deseja que nós venhamos terminar muito melhor. Mas lembre-se que a palavra do Senhor falou com cada um de nós hoje. Cuidado, quanto mais você sobe, quanto mais você caminha para o topo, também os abismos ficam maiores. Se nós não seguirmos as pisadas do Mestre, não olharmos para o que Ele aponta, nos ensina o que é certo, nós corremos o risco de jogar a nossa caminhada, as nossas vitórias, o nosso sucesso na lata de lixo, assim como fez Gideão. Finalizo com as palavras de Jesus, Mateus 26 e 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos se colocar em pé. Que Deus nos dê discernimento, para que as nossas decisões venham ser decisões direcionadas por Deus, guiadas por Deus. Eu não sei se hoje eu joguei um balde de água fria num dos nossos juízes. Talvez você sempre admirou Gideão e não sabia desse final dele, mas isso serve de um alerta. A Bíblia não esconde os podres de ninguém, está tudo registrado aqui, para que nós venhamos aprender com os erros dele. Nós vamos ver muitos homens que erraram. Citei aqui Davi, que fez coisas também absurdas, não só o seu pecado de adultério, mas o pecado do recenseamento, mas depois se arrependeu e terminou muito melhor do que começou. Que eu e você possamos estar dessa maneira, amém? Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado por esse alerta, Senhor, que tu nos dá, porque eu sei que tu trouxeste, Senhor, alguém hoje para ouvir essa palavra, alguém que está aí prestes a tomar uma decisão importante na sua vida, mas hoje foi chacoalhado a te consultar antes, para não cair no mesmo erro de Gideão. Alguém que começou hoje a perceber, Senhor, que os relacionamentos que ele vinha destruindo, não eram demônios, mas era ele mesmo, o velho homem que estava ali tentando aparecer de novo, através da ira, da maledicência, de palavras pesadas. Deus, venha sondar os nossos corações nesta noite,
e venha nos dar discernimento para que possamos arrepender-nos dos erros, arrependermos das escolhas e decisões erradas que tomamos e colocar as nossas vidas nas tuas mãos, que aquele que muda história, conserta os erros, arranca traumas, faça, Senhor, a tua vontade na nossa vida, cumpra em nós aquilo que lhe apraz. Já sabemos e entendemos que a tua vontade é boa, perfeita, agradável para a nossa vida. Nos ajuda a viver elas, nos ajuda a escolher elas a cada dia, Senhor. Assim nós pedimos, assim nós oramos, assim nós clamamos, porque queremos sim terminar muito melhor do que começamos. Que a tua bênção seja sobre a cada família aqui, nesta noite, neste lugar. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.